conversar com vocês hoje, rapidamente, sobre esse tema que, ao receber essa questão de olhar para um novo dia, essa questão de despertar, de acordar, de olhar para o futuro com bons olhos, me parece que, inevitavelmente, o passado ele tende a criar uma névoa, uma nebulosidade. Me parece que em algumas situações o passado tem o propósito de comprometer o nosso futuro, fazendo com que nós não consigamos enxergar perfeitamente. E mesmo que muitas vezes ele não nos paralise, ele pode nos atrasar. Ele pode muitas vezes nublar de uma tal forma a sua ou a nossa visibilidade, que nós tenhamos que diminuir o máximo possível a velocidade que gostaríamos de empregar para chegar onde nós desejamos. E algumas pessoas, se não observar a lente cuja qual está olhando o futuro, pode até nunca chegar lá e paralisar, perder a perspectiva por causa de fatos. Minha proposta hoje é fazer com que você olhe para o futuro com a certeza de que Deus está do seu lado, com a certeza de que Deus é contigo. Eu gosto muito de uma aplicação que ela diz, quando o homem peca, algumas sentenças são estabelecidas. A primeira delas é sobre ele vai ter que enfrentar a morte agora, e ele vai ter que viver ou sobreviver do suor do seu rosto. A mulher também é sentenciada, e para ela vai ter dor de parto, e o seu desejo será para o seu marido. A serpente também é sentenciada, rastejando e comendo o pó da terra. Mas a terra também é sentenciada, com espinhos e abrolhos. Me parece que nesse momento, a sentença da terra traz sobre ela uma diversidade muito grande. Quando nós olhamos os espinhos, me parece que o príncipe das trevas, ele recebe alguma autonomia, algum direito de agir sobre tudo isso. Inúmeras vezes nós vemos o príncipe deste século, o falso leão. Nós vimos até no diálogo entre ele e Jesus, no Monte da Tentação: se você prostrado me adorar, eu te dou todos esses reinos, ou todo o reino. Me parece que algum nível de autoridade Satanás recebeu, ou acredita que tenha, mas Jesus não interpelou quando ele disse que poderia dar para ele algo que era seu. Mas eu aprendi uma coisa: todas as vezes que um rei destrona um outro rei, normalmente na cerimônia de posse, a coroa do rei vencido vai para a cabeça do vencedor. E todas as vezes que isso acontece, tudo aquilo que pertencia ao anterior dono da coroa, agora passa ao novo. Quando nós olhamos para a história bíblica, eu não sei se você já parou para pensar, por que é que justamente na cabeça de Jesus vai uma coroa de espinhos? Por que é que se coloca na cabeça dele justamente os espinhos cujos quais a terra foi sentenciada? Porque me parece que o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você é que o dono da coroa agora tem o controle de todas as coisas. É muito importante eu e você entendermos que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas saiba de uma coisa: um novo dia vem para você e ele é muito melhor do que o presente, ele é muito melhor que o seu passado. Se você entender isso, por quê? Porque o teu Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mas seria muito legal se o passado não tivesse efeito nenhum sobre nós. Mas, na verdade, ele pode ter. Então, eu quero usar um texto muito simples aqui com vocês. Lucas capítulo 5, verso 5. Eu quero te mostrar algo. Lucas capítulo 5, verso de número 5, diz assim: e respondendo-lhe Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda,
nada apanhamos. Repita comigo: trabalhado a noite toda e nada apanhamos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala conosco, ó Pai, aqueles que estão aí do outro lado da telinha na internet. Abençoa cada lar, a cada família, pois eles também fazem parte deste culto. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Preste atenção, que eu queria que você refletisse sobre esse texto. Na ótica de Lucas, esse é o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro. Narrado por Lucas, começa desse jeito. E eu queria só fazer uma reflexão com vocês. Pedro é um pescador profissional. Ele não pesca por hobby. Para Pedro, pesca é coisa séria. É dali que ele tira o sustento. É dali que ele leva recursos para sua casa, para sua família. Ele não trabalha sozinho. Seu irmão André trabalha com ele. Seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que me parece é quem controla toda a cooperativa de pesca. Vamos imaginar, eu não sei se você já pescou, mas eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar em que tipo de preocupação os pescadores têm que ter antes de sair para a pesca. Eu gosto mais de pescar no mar do que na água doce. E por inúmeras vezes eu fui pescar. A pesca noturna, ela é a mais promissora. À noite, os melhores peixes, os maiores peixes saem para se alimentar. Como ele pesca profissionalmente, ele vai à noite para a pesca. Vamos imaginar ele preparando suas tralhas, pois é assim que se chama, o material que ele vai levar para pescar. Bom, se nós vamos ficar muitas horas no mar, precisamos levar água o suficiente. Vamos pescar a noite toda. Então, vamos colocar dentro do barco o recipiente, a vasilha de água. Também vamos precisar colocar ali o nosso alimento. Nós precisamos comer durante este período. Vamos levar também ali o combustível. Nós vamos precisar iluminar o ambiente. Nós vamos ter que ter algum nível, por menor que seja o fluxo de barcos naquela ocasião, inevitavelmente haveria uma grande possibilidade de um se chocar com o outro, se não tivesse um ponto de sinalização dentro deles. E para isso eles precisam de combustível suficiente para durar a noite inteira. Vamos imaginar então, agora no engodo, no resto de comida ou de alimento ou de isca, que pescadores costumam jogar para fora do barco, para manter ou atrair os peixes, para que a rede pudesse ser lançada. Vamos imaginar nas iscas, que eles teriam que levar, porque quando Jesus diz a Pedro para pescar um peixe, para pagar o imposto, não foi com uma rede, foi com um anzol. Vamos imaginar que uma isca viva tem muito mais efeito que uma morta para pegar peixes grandes. Vamos imaginar que durante o percurso, a malha da rede poderia rasgar, e ele precisaria de agulhas e fios para remendar as redes, para que pudesse arremessar novamente. Quando nós olhamos todo esse aparato que os pescadores precisam obter, colocar em seu barco para ir pescar, nós entendemos que nível de expectativa eles estão nutrindo em torno daquilo que vão fazer. Vamos sair essa noite e provavelmente será uma noite positiva, uma noite de sucesso, uma noite de vitória. Voltaremos amanhã com peixes grandes, com peixes bons e com muitos peixes. Essa é a ideia daqueles que vão pescar. Que tipo de peixe nós queremos? Os melhores. De que tamanho? Os maiores. E a quantidade? O máximo possível. Porém, todas as expectativas não correspondidas
tem tendência a gerar frustrações. Quando nossas expectativas não são correspondidas nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, quando nós recebemos um posicionamento, um retorno contrário ao nosso investimento, vamos ter que ter muito cuidado com esse passado, com essas marcas, com essas cicatrizes, porque elas podem comprometer o novo dia. É muito comum pessoas que se decepcionam com amigos não querer mais amizades, pessoas que se decepcionam com relacionamentos não quererem se relacionar mais. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos é que há nele uma grande perspectiva de sucesso. É isso que o dia anterior representa. Lembrando a todos que nós não tínhamos nenhum motor de popa nem de proa. O máximo que alguns barquinhos conseguiam levar é uma pequena velazinha para tirar proveito do vento. O restante era no remo, era pesado. É importante nós entendermos isso.